Bom, boa tarde a todos. Então, agora oficialmente está iniciada a nossa aula. Hoje vamos ter 3 seminários. Então, o primeiro seminário, como foi o primeiro que apareceu, fica com o Tiago. Então, Tiago, peço você que se apresente e ponha a sua tela também para apresentar o seu seminário. Só um segundinho, já estou arrumando para colocar. Então, vamos lá. Bom, então a primeira palestra de hoje vai ser do Tiago. Qual que é o título mesmo? Ainda não está aparecendo a sua... Aqui. Problema bovino. Ok. O problema do gado também, tem essa tradução. É o Tá, The Cattle Problem. ok. Então, é com você, Tiago. Pode começar. Só deixa eu colocar um timer aqui para me virar. Belezinha. Ok, eu vou apresentar o The Cattle Problem, que é um dos problemas de Arquimedes. E antes de começar a apresentar, eu acho que é válido eu dar um pouquinho de explicação de como é que vai ser meu seminário, porque esse problema foi uma coisa que eu descobri um pouquinho depois de ter começado a apresentar, eu demorei para me tocar nisso, mas é um problema que, spoilers, possivelmente não foi, o Arquimedes não chegou a resolvê-lo. Ele só possivelmente anunciou, e a gente não tem uma resolução dele. Então, da mesma forma que dos outros problemas nos outros que a gente teve enunciados, dos outros seminários e tudo mais, a gente teve os passo a passos e como é que era feito na época e tudo mais. Não vai dar para fazer isso porque a gente pelo menos não conseguiu encontrar nenhuma solução que tinha sido feito dele. E possivelmente não tem, ouso dizer que não tem. Mas spoilers, a gente mostra o porquê disso depois. Mas então vamos lá. Eu vou apresentar aqui pela mesinha digitalizadora, é parecida com a do Eliezer também, e eu acho que é legal e dá um pouquinho mais de interatividade para a nossa apresentação. Então tá, eu vou fazer uma breve contextualização histórica, mas não muita coisa também, porque já foi bem contextualizado em todas as outras palestras, e eu também não quero demandar tanto tempo com isso. Então, vamos lá. É um problema de Arquimedes mesmo, ele enunciou pela primeira vez, e inclusive eu acho muito engraçado porque eu vi algumas referências falando, este problema aqui, a gente dá o crédito para o Arquimedes de ter enunciado que ele foi o primeiro a enunciá-lo. E eu acho isso um pouquinho engraçado pelo sentido que a gente vai ver ali para frente como é um problema bem específico. Então, eu não acho também que teria outra pessoa que enunciaria algo assim da cabeça e conseguiria bater da mesma forma. O problema, ele foi encontrado pela primeira vez pelo Gotthold Lessing, esse carinha aqui, que estava numa biblioteca, essa biblioteca aqui, de Herzog August, na Alemanha, e ele encontrou em 1773. Ele encontrou, estava em grego mesmo, essa página ali estava dentro de um dos livros, e ele encontrou pela primeira vez dali que surgiu o problema em si.
que foi citado e tudo mais. Então, para ver como é algo específico, ninguém tinha pensado nele até então. Pelo menos não se tem registros disso. E ele encontrou esse problema e daí passaram-se anos até a gente conseguir encontrar alguma solução para isso. Contextualizando, esse problema, em tese, foi um problema que veio de Arquimedes, que ele conseguiu pegar e mandou uma cartinha para o Eratóstenes falando a respeito desse problema. Foi uma carta e relatou esse problema de uma forma meio inusitada, uma forma como se fosse um poema. Então, é um problema bem interessante. Eles falaram entre si, mas não teve nenhuma informação, nenhum registro, pelo menos até então, que a gente conseguiu de um retorno, de alguma forma de resolução que tenha vindo do menino do Arquimedes, do Eratóstenes, ou de qualquer pessoa que seja da época, né? Lembrando que a época disso daí é mais ou menos 200 a.C., tem várias variações que a gente já viu ali com os outros seminários, mas enfim, só para contextualizar. Beleza? Então tá. O problema é o seguinte. Deixa eu deixar aqui, depois eu volto. Eu vou recitar para vocês, que eu acho que fica um pouquinho melhor. É assim. Calcule, ó amigo, o número de gados do Sol que outrora passava pelas planícies de Sicília, os quais são divididos em 4 rebanhos. Um branco, como leite, um preto, um amarelo e um malhado. O número de touros é maior que o número de vacas. E a relação entre eles é a seguinte. O número de touros brancos é igual a 1/2 mais 1/3 do número de touros pretos mais o número de touros amarelos. Eu coloquei aqui as letras maiúsculas, só para contextualizar. As letras maiúsculas representam o número de cada um deles. Quando é maiúscula, vai ser o macho, vai ser o touro. Quando for minúscula, a gente vai ver que vai se representar pela fêmea. As cores aqui tentam representar cada uma delas. O W é o branco, o B é o preto, o Y é o amarelo e a gente vai ver que o malhado vai ser o D, marronzinho. Ok? Próximo. A gente vai ter que o número de touros pretos vai ser 1/4 mais 1/5 do número de touros malhados mais o número de touros amarelos. O número de touros malhados vai ser 1/6 mais 1/7 do número de touros brancos mais o número de touros amarelos. Agora a gente começa a falar a respeito das equações envolvendo as vacas, o número de vacas. Que fala que o número de vacas brancas é igual a 1/3 mais 1/4 do número total de gados da cor preta. O Bzinho mais o Bzão vai ser o total de touros mais o total de vacas, então dá o total do rebanho dessa cor. Beleza? Agora, o número de vacas pretas vai ser 1/4 mais 1/5 do número de total de gados malhados. O número de vacas malhadas vai ser 1/5 mais 1/6 do total de gado amarelo. E por fim, o gado, as vacas amarelas, vai ser 1/6 mais 1/7 do gado branco. Então, por isso, pessoal, que eu falo que é um problema bem específico e eu acho difícil alguém ter enunciado nesse meio tempo algo parecido. Okay? E acaba sendo um sistema com 8 variáveis e 7 equações, então não é indeterminado, assim, indeterminado assim, no sentido que pode ter infinitas soluções. Isso. Nesse primeiro momento a gente tem essas 7, mas eu já vou dar spoilers que vão ter mais, inclusive. Mas primeiro, a gente vai mexer com essas 7, mas a gente tem mais essas 2 aqui, que daí a gente conseguiria determinar, porém, porque teria agora 8, mas mesmo assim a gente não vai com só essa forma aqui de resolver, a gente não vai ter o suficiente para que esse novo sistema seja um sistema totalmente ali e conseguir encontrar cada uma das variáveis. Bom, o que fala o próximo é o seguinte, ele recita um pouquinho mais, que ele fala o seguinte, dessa primeira parte aqui é um pouquinho mais tranquilo de resolver, um pouquinho mais tranquilo, dá um trabalho, mas ainda tem mais. Ele fala aqui, ó, se puderes dar, ó amigo, o número de cada tipo de touro e vaca, tu não és novato em números, mas, ainda assim, não pode ser considerado de alta habilidade. Considere, no entanto, as seguintes relações adicionais entre os touros do Sol. A primeira
vai ser essa daqui, que o número de touros mais brancos com o número de touros pretos é um número quadrado, é um quadrado perfeito. E esse daqui eu coloquei um asterisco porque depois eu vou falar de uma ressalva disso. E a outra é que o número de touros amarelos mais o número de touros amarelos é um número triangular. Ok? E agora sim, com essas duas em mente, ele fala: se tu também calculaste estes, ó amigo, e encontraste um número total de gado, então exula como exulta como um conquistador, perdão, pois te mostraste o mais habilidoso em números. Ok, da agora tem esse probleminha. Parece que melhora um pouco a situação. A gente está ganhando essas duas variáveis aqui, essas duas equaçõezinhas aqui a mais. Mas na verdade a gente vai ver mais para frente que tá só dificultando um pouco mais, porque o sistema ainda vai ser indeterminado e a gente só vai ter mais restrições para eles. Então a gente vai passar um pouquinho mais trabalho para fazer a resolução. Beleza? Bom, então ó, primeiro a gente vai trabalhar com essa partezinha aqui, com essas equações e vamos ver o que a gente consegue. Eu vou também dar uma contextualizada nessa parte aqui e falar primeiro deixa eu lembrar, é Sicília. Eu sempre esqueço o nome da ilha, eu confundo com Cilícia. É a Sicília, é esse lugarzinho aqui que fica no chutezinho da bota da Itália. E para tu ter uma noção de como é que funcionaria se a gente fosse fazer a solução para esse caso, eu já dou que o total na nossa solução vai ser esse número aqui, que é 50 milhões e pouquinho de gados. No total, a gente teria esse resultado. E o que significa esse número, só para ter uma noção? Se a gente for ver os nossos gados e colocar ele... Peraí, só uma coisa, você consegue calcular daquele sistema, você consegue dizer quanto que é o total? Mínimo. O mínimo. Isso, perdão, eu não deixei explícito. É uma equação tipo de Diofantina e você... tá. Exato, é uma equação de Diofantina. Obrigado. Eu já ia comentar também, mas sim, é uma equação de Diofantina e a gente está trabalhando com números inteiros positivos, então dá para encontrar soluções e a gente procura a solução mínima que a resolve. Então, a solução mínima nesse primeiro caso, que são só aquelas do lado esquerdo, seria essa daqui. E só para ter uma noção de como ela se comporta, se a gente colocasse cada um dos gados daqui num pedaço de terra da Sicília, daria algo com 500 metros quadrados para cada gado. Então a gente vê já que seria um terreno de 50 por 10, é uma quantidade relativamente pequena para cada gado, espalhado, mas tudo bem. Então vamos lá. Vamos considerar agora que a gente vai vir agora do nosso problema de novo, e a gente vai pegar e tirar essa partezinha aqui, e só ficar com essa daqui do número ao quadrado. Ok? Essa daqui a gente também conseguiria a solução, no sentido de procurar a mínima solução, a menor delas. E daí, nesse caso, já cresce um monte qual o resultado que a gente teria, que ó, aqui é na casa do trilhão, 51 trilhões de gados. E o que isso significa para nossa querida Sicília? Só uma coisa, Tiago, você fez, ou isso aqui o Arquimedes fez, ou você pôs no computador? O que você fez aqui para você tirar esse número? Justo. Eu não fiz efetivamente nenhuma das contas. Essa primeira, a da anterior, da primeira parte, dá para ser resolvida, é tranquilo. Na verdade, essa dali eu fiz efetivamente. Essa daqui já não. Não fiz esse cálculo, eu já peguei ele pronto. E falando a respeito do Arquimedes, não tem nenhuma resolução a respeito dele. A gente não tem nenhum registro de qualquer tipo de resolução por conta desse problema. A gente tem ele anunciando qual é o problema em questão, mas a gente não tem ele fazendo alguma resolução em si, em cima desse problema. Entendeu? Posso continuar? Sim, pode. Okay. Tranquilo. Ok. E esse número aqui, o que representaria na nossa querida ilha? Nossa querida ilha. Enfim, representaria se eu fosse pegar cada um desses gados e colocar mais ou menos num período num perímetro de terra de 1 milímetro quadrado. Ou seja, eu estaria empilhando muitos gados, um em cima do outro, e conseguiria até dezenas, centenas de metros em cima da nossa ilha. Beleza? Então, a gente já vê que o número está começando a ficar absurdo, e isso a gente ainda não colocou a última restrição do nosso problema. E de agora, a ideia é pegar esse problema e jogar a última restrição também e ver o que acontece.
E esse daqui é o tchan, porque o resultado que daria seria, a gente conseguiu, foi calculado depois, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas foi calculado, e a gente conseguiria que esse número seria 7,66 vezes 10 elevado a 206.544. E assim, a gente não tem uma noção de como esse número é absurdamente grande. Não sei se a gente já parou para pensar, geralmente a gente não tem uma noção de quantos números grandes significam entre si. Uh, e daí, esse daqui seria o valor total. Então, se fosse colocar esses gados aqui em cima dessa terra, o que ele significaria? Significaria que a gente conseguiria empilhar eles, obviamente, porque é um número maior do que o último, e daria de empilhar até a Lua, passar da Lua e até o Sistema Solar, passar do Sistema Solar e na nossa galáxia inteira, passar da nossa galáxia inteira e em todo o nosso universo observável que a gente conhece, e ainda sobraria, gato. Para ter uma noção de quanto é que é absurdo esse número, a quantidade de átomos que a gente estipula do universo observável é 10 elevado a 80. Que isso daqui a gente faz uma comparação de mais ou menos quanto tem de átomos total e a gente compara com os átomos de hidrogênio. E para chegar desse número daqui para cá, a gente está elevando esse número a 2 elevado na 11. Então, basicamente, eu peguei o número de átomos do universo que a gente conhece, dobrei ele 11 vezes e ainda assim é menor do que esse número em questão aqui. Então, a gente vê o quão absurdo de grande é esse valor que a gente está trabalhando. E é por isso que muitos historiadores, muitos pesquisadores comentam a respeito de possivelmente não ter sido o Arquimedes mesmo que conseguiu encontrar alguma solução. Quer dizer, ele não ter conseguido encontrar de fato uma solução, por mais que tenha enunciado. E às vezes até tem controvérsias dele nem ter sido ele quem enunciou, por causa de tão complexo de que se trata esse problema em si. Ok? Daí, bom, o primeiro registro de solução para esse problema específico, o problema completo, é do menino Carl Amthor, em 1880, e a forma que ele fez para resolver esse foi com tabelas logarítmicas. Porque a tabela logarítmica tem uma vantagem que quando a gente está trabalhando com números grandes assim, a gente consegue manter a parte inicial do número mais ou menos intacta e conseguir a parte decimal dele, a parte cada vez os decimais menores, tá tendo uma margem de erro em cima dela somente, não tá tendo a margem de erro em cima da primeira parte do nosso número, da parte inteira. Por isso que ele conseguiu chegar nesse número, que foi ele que chegou nesse número, que é 7,766 vezes 10 elevado àquele número gigantesco. E foi dessa forma, tipo, ele pegou tabelas logarítmicas, se eu não me engano ali, essas tabelas, eu acho que foi 41 páginas de tabela logarítmica que tinham o valor de todos os logaritmos, e foi fazendo continha e tentando encontrar o resultado, né, com essa solução. E, enfim, ele encontrou esse primeiro, que é uma solução meio que implícita, porque a gente não sabe exatamente o número que tá, porque faz muito sentido, né? É um número com 206 mil algarismos, então é algo gigantesco. Se fosse colocar ele em páginas, daria mais de 600 páginas, pelo que eu vi de estimativas a respeito. E, bom, de agora eu vou falar a respeito da primeira solução explícita do nosso problema, que é pela IBM, porque a IBM é uma empresa de computadores e que é bem conhecida por isso. Em 1965, que dá 85 anos depois do Carl, eles conseguiram pegar e rodar eles precisaram de dois supercomputadores da época, o IBM 7040 e o IBM 1620. Eles pegaram e usaram esses dois computadores e rodaram o problema do gado até conseguir de fato a solução na íntegra do que estava acontecendo. A todas as páginas aqui a gente consegue ver, tipo, aqui é realmente uma foto dos registros da IBM, uma foto dos registros deles, com o computador imprimindo o número gigantesco que estava saindo de resultado. Então, enfim, essa foi a primeira solução. Daí agora, eu vou falar um pouquinho do problema de Wurm, eu espero que seja assim que se pronuncie, que é um problema parecido com o do gado,
que lembra que a gente tinha comentado aqui de ter uma observaçãozinha com esse asterisco? Então, essa observaçãozinha é porque tem uma dupla interpretação na forma como é que é do grego antigo, ao enunciado, tem uma dupla interpretação do que poderia ser esse número quadrado, que não necessariamente a tradução conseguiu entender de fato se era um número quadrado no sentido de ser um quadrado perfeito, um número inteiro elevado que é elevado ao quadrado, ou se na verdade ele pode ser visto como a área de como um valor de um retângulo, ok? Então ele está mudando essa equação para estar sendo aqui dois valorezinhos, um multiplicado pelo outro. E o worm, que é o j.f.worm, que eu não consegui achar qual o nome do ser humaninho, mas esse cara em 1830, um pouquinho antes, lembra que era 1880, conseguiu encontrar uma resolução utilizando essa equação aqui, que por mais que pareça, nossa, está aumentando mais uma variável no nosso sistema, está facilitando um pouquinho a vida, porque não está deixando tão engessado a nossa condição, porque deixar essa condição como ser um número ao quadrado, um p ao quadrado, deixa um pouquinho mais engessado com a nossa, deixa mais rígido quais são as soluções que podem ser encontradas. Então, a nossa solução pelo worm é essa daqui, essa coisa linda e maravilhosa, que vai ser aqui na casa aqui é 1000, milhão, bilhão, 1 trilhão, e esses valorezinhos aqui. Então, somando todos eles, a gente teria um total de quase 6 trilhões no valor. Tipo, dando essa afrouxadinha, a gente conseguiu esse valor, que lembra que é um pouquinho menos do que naquele caso atrás, que a gente tinha falado antes, de colocar as duas condições, não colocar as duas condições, só colocar uma, que é do número sendo um quadrado perfeito. Mas aqui ele tem um número que é um triangular também. Então, enfim, tem esse problema. Eu não vou entrar muito em detalhes nele porque eu não tenho tempo. Mas a ideia é bem parecida, inclusive o começo dele é extremamente parecido de como fazer, que a gente vai ver ele mais pra frente, eu falo quando é que vai divergir. Mas a ideia é isso, e basicamente eu ficar observando aqueles valores da multiplicação de U por V que eu tinha, que são os lados do nosso retângulo. Ok? Então, vamos lá. Vamos voltar para o nosso problema inicial. Vamos voltar para o problema inicial. A gente vai ter esse probleminha aqui, com essas duas condições aqui. Ok? Então, a gente quer o problema completo. Nesse problema, eu só refatorei, eu dei uma melhoradinha em como é que é o enunciado de cada uma delas, juntei cada uma das frações, para ficar um pouquinho mais fácil da gente perceber. E aqui, eu peguei e substituí. Aqui tem que ser um p ao quadrado, um quadrado perfeito mesmo, um número ao quadrado. E aqui, embaixo, a gente tem que vai ser um número triangular. Um triangular, só lembrando, é tipo, coloquei uma bolinha aqui, eu vou estar formando triângulos, né? Eu estou juntando assim. Então, na verdade, um número triangular dessa forma, a gente consegue enxergar como uma PA de primeiro elemento 1, último elemento vai ser N, no caso, o último elemento vai ser Q aqui. Então, isso daqui é basicamente a soma de uma PA de razão 1, começando em 1. O último mais o primeiro multiplicado pela quantidade de termos dividido por 2. Ok? Só para saber de onde é que surgiu. Então, vamos que vamos. A gente vai resolver por isso, eu vou dar uma passadinha por cima de qual que é a ideia. Então, a gente vai pegar essas equações, a gente pega essas primeiras equações, essas primeiras 3 aqui, e a gente vai manipular um pouquinho elas para estar conseguindo fazer a separação dos valores, porque, deixa eu colocar aqui de novo. A gente vê que essas primeiras aqui estão todas com esse Y, a quantidade de gados amarelos, sobrando aqui, entre aspas. Então, o intuito para resolver essa questão, esse problema, é deixar os valores de Y separados a primeiro momento e tá trabalhando para ver como é que surge o resto. E a gente vai ver que aquele primeiro problema, que é só essas equações aqui, vai ser dessa forma que a gente consegue resolver. E adicionando as outras equações também é por essa maneira que a gente começa a resolução. Então vamos lá. A primeira equação aqui a gente vai estar multiplicando por 336, a segunda por 280 e a terceira por 126. Fazendo essas multiplicações, a gente vai conseguir ficar substituindo uma na outra para encontrar cada uma dessas 3 variáveis aqui, todas elas em função de y. Beleza? Então, fazendo essas continhas, que não cabe o mérito trazer aqui,
a gente vai conseguir esse sisteminha de equações aqui. E esse sistema de equações, veja que eu peguei cada uma das variáveis e deixei em função do nosso y, ok? Então, agora que a gente tem essas variáveis aqui, a gente vai lá e a gente vai substituir na parte aqui de baixo e tentar encontrar quais são os valores de wzinho, bzinho, dzinho e yzinho, todos eles em função do y grandão, ok? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Vamos pegar agora essa parte aqui de baixo e vamos brincar com ela. A gente vai fazer da mesma forma, a gente vai multiplicar por um fatorzinho esperto aqui, para conseguir juntar elas e tirar os nossos fatores que a gente não quer, que são os excedentes, tipo, deixar uma dessas variáveis aqui isolada pela primeira vez, para deixar todas elas em função do y grandão. Então, o primeiro eu multiplico por 4.800, o segundo eu multiplico por 2.800, o terceiro por 462 e o último por 143. Fazendo isso, a gente vai juntar todas essas equações, vai estar somando, e a gente vai estar conseguindo finalmente isolar o y. Aqui a gente vai estar conseguindo isolar, por exemplo, o wzinho, e a gente vai deixar ele em função dessas variáveis aqui, do b, d, y e w. Então, depois disso, como a gente tem que cada uma delas a gente pode escrever em função de y grandão, a gente vai fazer essa troca. Então a gente troca aqui cada uma delas pelo y grandão, junta todas elas e consegue essa equaçãozinha aqui. Beleza? Isso daí vai estar em função de y. E agora acabou. Eu consegui essa daqui, eu consigo deixar todas as outras também em função do y grandão. E eu já vou falar qual é o intuito de deixar tudo em função do y grandão, ok? Então, substituindo cada uma dessas 7 equações, e deixando em função desse y grandão, a gente chega a isso daqui, a gente fatora todas elas. Por quê? Porque lembra, pessoal, que isso daqui, cada um deles são números inteiros e positivos. Então a gente vai estar trabalhando agora com cada uma dos fatores e ver o que tem em comum. Porque aqui tu vê que esse daqui é um carinha multiplicado por y, todos eles vão ser carinhas multiplicado por y, dando esses valores do lado de cá, né? Então, para isso acontecer, a gente vai ter que o y vai ter que dividir cada um desses valores que está no lado de cá. Concordam? Faz sentido. Então, a gente tem que pegar o y, tem que ser divisível por esse carinha aqui. Na verdade, eu falei o y dividido, mas é o y sendo divisível, né? Por esse carinha aqui. Y sendo divisível por 11 também. E y sendo divisível por isso daqui. Ok? Essa é a nossa ideia em questão. Porque é isso daí o que tem em comum em todas elas. Então a gente pode dizer que o nosso y é isso daqui, esses valores que eu deixei grandinho ali, multiplicado 1 por um n. Um n é um valor que a gente não sabe direito o que é. Porém, Porém, agora o que a gente pode fazer? A gente consegue deixar todas essas variáveis aqui em função do y, em função desse n. Então a gente vai fazer isso, a gente vai fazer essa multiplicação e deixar cada uma delas em função do n. E daí, é assim que a gente consegue aquela primeira resolução do nosso problema. Essa é a primeira parte. Lembra que a gente pegou sem colocar o do número ao quadrado e sem colocar o número triangular. A gente consegue essas equações. Então é só substituir o n aqui. A gente quer o menor valor possível que isso possa atingir. E o menor valor possível para isso acontecer é substituindo o n aqui por 1. Se a gente substituir por n por 1 e somar tudo isso, a gente vai chegar naquele valor que a gente falou lá no comecinho, que era os 50 milhões, se não me falha a memória. Ok? Mas não paramos por aqui. A gente vai continuar. Ó, é isso que eu falei antes, do menor valor possível. Agora a gente vai colocar isso daqui sendo um p quadrado. Ok? Colocando isso daqui como um p quadrado, a gente vai pegar e substituir com um n que a gente tinha encontrado antes, junta, e a gente vai ver que p quadrado é esse carinha aqui. Mas, bom, isso daqui é um número ao quadrado, né, pessoal? Então eu tenho que deixar o expoente de cada um desses carinhas ao quadrado aqui, multiplicando pelo n. Então, dessa forma, eu já posso dizer que o n vai ser isso daqui, esses valores aqui, porque é para deixar cada um desses daqui ao quadrado, multiplicado por algo. Algo que eu não sei bem o que é, eu vou chamar de um m ao quadrado. É um fator ao quadrado, porque não necessariamente o n tem que ser o último fator ali, tem que ser igual a 1 ou algo assim. Ou então tem que ter um fator ao quadrado multiplicando aqui. Beleza? Então, bom, tendo isso em vista, o que a gente faz? A gente substitui de novo
todas as nossas 7 equações, agora colocando m ao quadrado no lugar certinho de cada uma delas, colocando, na verdade, n ao quadrado, trocando aqui. E, bom, daí a gente vai usar, por fim, a nossa última equação, ok? A nossa última equação vai ser esse número triangular. Então, a gente vai ter isso daqui, só substituir esse valor aqui, e a gente vai ter essa equação aqui de baixo, beleza? Tendo essa equação aqui de baixo, o que, que a gente faz? A gente primeiro multiplica tudo por 8, e a gente vai considerar que mais 1 aqui não tinha esse quadrado, né? Ok, Q mais 1, aqui a gente vai considerar T, e a gente vai considerar essa partezinha aqui vezes M igual a um Uzinho, o valor U. Por quê? Já vou mostrar por quê. A gente vai ter esse daqui, o valor ali de cima, a gente vai ter esse carinha, igual a esse carinha. Então, a gente consegue isso daqui, que é uma equação que tem uma coisa ao quadrado menos algo, multiplicando por alguma coisa ao quadrado, igual a 1. Isso daqui é uma equação de Peel, que também é algo mais avançado. Essa equação, quando esse carinha aqui, o A, é 2, já foi estudada pelos babilônicos, se não me engano, na época de 200 a.C., 250, mas não tem histórico tão antigo também de ter soluções para um caso tão específico como esse. Se não me engano, começou com o Diofantino também, na época mais ou menos 250 depois de Cristo, a ter soluções parecidas com essa. Só para a gente ter uma noção geométrica, o que está acontecendo aqui, a gente está tendo a hipérbolezinha aqui, lembra que os valores são positivos de x e y, então a gente está nesse quadrante positivo, e a gente está querendo os valores de hipérbole que vai estar batendo aqui em um desses quadradinhos, os dois são números inteiros. Então, basicamente, a gente vai estar diminuindo aqui a nossa hipérbole, no caso ela vai ser fixa, mas esse é o intuito. Em algum momento a gente quer ver em que lugar ele vai estar batendo aqui no número inteiro. Primeiro que isso vai acontecer, ok? Então, aqui vai ter equação de Peel, e daí tem um jeitozinho certinho de resolver ele. Eu não cheguei a entrar muitos detalhes como resolve, mas fazendo essa resolução, a gente vai conseguir nossa resposta. A gente precisa também dessa condição aqui. Lembra que U era igual 2 vezes isso daqui vezes M. Então, esse valor aqui tem que ser inteiro, como isso daqui tem que ser inteiro, a gente tem que U tem que ser divisível por esse valor aqui, né? Então, somando essas condições, a gente vai ter as nossas resoluções, que aqui eu já vou tacar nossas resoluções. E aqui é uma anotaçãozinha do livro, que é engraçado que o W lembra que era o número de touros brancos, que é 1598, e esse daqui é como se fosse um 10 elevado a esse valor ali, 206,541, ok? E daí agora a gente vê, tem o número total que a gente consegue com isso, vai ser o 7,766 multiplicado por 10 elevado a 206.541, ok? Então, ok, umas pequenas considerações finais, que o meu tempo está acabando. A gente fala a respeito de não atribuição desse problema no Arquimedes, justamente porque tem muita coisa muito complexa envolvido para a gente conseguir uma solução desse problema na forma geral dele. A forma um pouco mais tranquila tem mais condições de ser resolvida, mas o problema na forma geral, como estava, não tem muitos artifícios, tem muitos truques na mangas para conseguir fazer essa resolução, mas ainda a gente não consegue encontrar nenhum registro histórico a respeito que o Arquimedes, com alguma coisa de resolução dele a respeito desse conteúdo, acaba favorecendo o ponto de ele não ter conseguido encontrar essa resolução, menos ainda acaba surgindo também a ideia, acaba surgindo a ideia dele também não ter enunciado esse problema, porque se tivesse tá tendo muitas coisas, tipo, é um problema muito específico para a época, então muitos historiadores até às vezes nem consideram que foi ele quem enunciou de fato esse problema. Porém, sendo advogado do diabo, a gente vê que tem alguns problemas que o Arquimedes gostava de números grandes. O Contador de Areia é outro trabalho dele, que fala a respeito de estar envolvendo números grandes, se não me engano era mensurar o mundo por grãos de areia. Não lembro, me corrija se estiver enganado. É sem spoiler, que é o seminário da Lívia. Ih, rapaz. É o próximo. Ok, a Lívia vai falar melhor, então. Então, enfim, é essa a ideia. Então, tipo, tem outros trabalhos também que estão falando a respeito disso.
Então, talvez tenha sido ele mesmo que tenha enunciado. Mas se acha muito difícil que realmente ele tenha tido uma resolução disso, porque como a gente viu, tem maneiras muito complexas, apareceu em 1773 o problema, e só 100 anos depois, 107 anos depois, a gente conseguiu uma resolução para o problema em si, que foi com tabelas logarítmicas, que é um treco gigantesco e que não tinha muito conhecimento na época, né? E o problema em forma um pouquinho mais tranquila, que era o do Warren, foi em 1830, então passou-se muito tempo mesmo, sabe? Foi algo que inculcou a vida de muitos matemáticos na época, também tentando encontrar a resolução. Mas, enfim, são esses meus pareceres a respeito, e obrigado a todos pela atenção. Muito bom, gostei demais. Foi um dos seminários mais legais, assim, que teve, e assim, é engraçado, isto é uma coisa legal, porque você pode falar de um assunto de matemática também olhando pelo ponto de vista das dificuldades que eles tiveram e como que foi resolvido. Então, foi realmente um passeio pela história da matemática, então foi legal, assim, esse approach de você ver quem que resolveu e como que foi que resolveu, e é interessante por si só mesmo. Então, muito obrigado, Tiago. Eu que Assim, agradeço a todos. e assim, só avisando assim, tentem entregar ainda, no máximo até essa semana, o artiguinho de vocês, assim, tentem... Tranquilo, tranquilo. Pode deixar. Ok? Tá bom, então agora, você Uhum. isso. Então agora vamos passar para a Lívia, que vai apresentar também o trabalho dela. Oi, gente. Tô só colocando o timer. Eu já vou adiantar que, para quem não sabe, possivelmente eu tô com Covid ainda, com o vírus no meu corpo, e às vezes eu vou tossir um pouquinho. Como eu vou trocar a tela, eu não vou ficar desligando o microfone quando for tossir. Desculpa por isso, gente, foge do meu controle. Eu vou tentar desligar. Estão vendo? Tela cheia? Estamos. Sim. Sim. Certo. Então, deixa eu... O meu trabalho é sobre o contador de areia, como o Thiago já deu o spoiler aí. Ele também vai ser um problema assim que vai tratar de grandes números. Ele ali no o que ele foi, né? O Arquimedes ele mandou uma carta para o rei Gelon, não sei se assim pronuncia, e ele vai explicando o problema, né? O que ele pensou. Até quando o Thiago estava apresentando, eu fiquei pensando, né? O Thiago falou, talvez não tenha sido ele que tenha pensado nisso. Mas ele era um cara que se preocupava com esse tipo de coisa, então eu até pensei que pode ter a possibilidade. Claro que o que o Thiago apresentou aí são coisas bem avançadas, mas pode ser uma possibilidade, né? O que aconteceu foi que quando ele mandou essa carta, né, aqui tem o comecinho da carta, e ele fala, quem pensa em Rei Gelo, que o número de grãos de areia é infinito. E quando menciona areia, refiro-me não só àquela que existe em Siracusa e no resto da Sicília, mas também aquela que se encontra em outras regiões, sejam elas habitadas ou desabitadas. E ele vai falando, é bem bonitinho até o jeito que ele escreve, e ele fala sobre areia no mar, né, em toda a região, e o que se diz, assim, é que ele estava incomodado que as pessoas achavam que tudo aquilo que as pessoas meio que não conseguiam contar, elas diziam que era infinito. Então, ele se propôs a dizer que não, que ele ia conseguir contar. Só que, ao invés dele contar quantos grãos de areia tinha, o que ele fez foi, eu vou calcular o tamanho do universo, que até então eles acreditavam que era finito, eu vou calcular todo, e se tivesse areia em todo o universo, quanto de areia que teria. Então, ele vai estipular um número, né? Ele vai colocar, e a gente sabe que não é todo o universo que tem areia, então ele ia conseguir mensurar isso. Aí, ele apresenta essas 4 suposições. Ele diz que o perímetro da Terra é de cerca de 3 milhões de estádios e não é maior que este número. Na verdade, já tinha-se dados de um número menor que esse, na verdade. Falavam em 3 mil estádios, só que ele exagerava justamente para
para ficar mais real ainda o valor que ele achar. Então, ele deu uma exagerada, inclusive nesses tópicos ele vai conversando na carta assim, né? Ele explica, outros astrônomos já dizem que é menos, mas eu vou falar que é isso. O diâmetro da Terra é maior que o diâmetro da Lua e o diâmetro do Sol é maior que o diâmetro da Terra. O diâmetro do Sol é cerca de 30 vezes o diâmetro da Lua e não é maior. E o diâmetro do Sol é maior do que o lado do polígono regular, com 1000 lados inscritos no maior círculo, na esfera que seria o universo. Então, lembre-se sempre que aqui a gente está tratando ali, até então, de um universo como uma questão finita, né? E essa suposição 4 vai ser o que eu vou explorar mais no trabalho, que é o que ele também acaba provando. E bem, vamos ver ali. Vamos seguir. A experiência. Então, antes, ele também coloca assim um parênteses sobre uma hipótese que ele vai usar, então, que é essa hipótese de que o ângulo subtendido pelo diâmetro do Sol era menor que 1/164 de um ângulo reto e maior que 1/200 de um ângulo reto. E para ele chegar nisso, assim, ele foi lá e fez uma experiência, segundo o que diz ali, né, com tipo uma régua enorme e colocou um cilindro na ponta, e daí esperou o Sol nascer e conseguiu medir aí esses valores. E ele vai ser usado mais para frente, então são valores que eu deixei explícito aqui. Então vamos para a construção. Essa é bem a imagem que está no livro ali, mas eu fui fazendo ela no GeoGebra, então, para vocês verem. Ele vai explicando mesmo como que você monta, né? Eu, óbvio, coloquei em linguagem atual, eu também coloquei coloridinho para ficar um pouco mais didático para a gente entendendo, né? Porque às vezes eu demorava um pouquinho para entender as coisas, então espero que, assim, se alguém tiver problema com cores e não, eu tentei colocar, enfim, mas me avisem se não tiver dando para enxergar ou qualquer coisa. A circunferência azul, que é essa de centro C aqui, representa a interseção, ele diz isso, né? Considere o papel, o plano do papel, então a interseção da Terra com o plano. Aqui eu deixei amarelo, porque eu tinha feito amarelo primeiro, mas eu mudei a cor para ficar mais visível. O vermelho é o Sol, e esse pontilhado é o que seria o universo, que é com o centro em C, centro aqui no da Terra, e o raio CO. Aí ele traçam-se as tangentes, a circunferência de centro O, passando pelo ponto E, que elas vão intersectar aqui no ponto P e no ponto Q, bem como as tangentes aqui que passam pelo ponto C, que vão intersectar a circunferência vermelha F e G. Tentei colocar das mesmas cores aqui, ó, os pontos de tangência, a reta tangente azul, ponto azul, preto. Denota-se por AB os pontos de interseção entre a circunferência do centro O e as retas CF e CG. Então, essas aqui, né, essas retas, a interseção do ponto A e o ponto B com esse pontilhado, né? Eu dei um zoom, né? A imagem lá atrás eu tinha colocado toda a circunferência, mas aqui eu dei um zoom para ficar mais visível. Notem que esse A não pertence a essa circunferência vermelha, tá? Foi uma coisa que eu me confundi no começo, porque é complicado o jeito que ele vai escrevendo, igual eu falei aqui, eu dei uma adaptada, né? Mas o jeito, às vezes, que ele escrevia, ele já tinha chamado essa circunferência por uns pontos que ainda nem tinham aparecido, daí eu me confundi um pouco, mas agora já está claro aqui para vocês. Além disso, chama-se de H e K os pontos de interseção entre o segmento OC e as circunferências azul e a vermelha, respectivamente, né? Então, esse ponto e esse ponto. Aí, aqui que fica um desenho poluidão, por isso que eu tentei fazendo por partes. Então, são traçados os segmentos EO, OF, OG, OP, OQ e AB, que são todos esses aqui. E daí, o M, ele vai intersectar, ele vai ser o ponto médio aqui do AB, que o M é a interseção do AB com o CO, e ele vai ser bem o ponto médio. Aqui, eu até tinha colocado antes uma demonstração entre aspas, né? Bem longo, assim, e tem partes que ele não se deu trabalho também de explicitar tanto, porque vem de outros trabalhos dele, e no final dá uma decepcionada, um spoiler,
Desculpa. Que enfim, que são coisas que a gente não usa mais, mas daqui a pouco eu vou falar. Basicamente, ele já diz que CO é maior do que EO. Acho engraçado que ele justifica assim, porque estava acima da linha do horizonte. É assim que ele... Mas ele já fala que começa falando que CO é maior que EO. E, portanto, o P, E, Q... Vocês conseguem? Eu não sei se eu colocar o vermelhinho assim fica melhor. O P, E, Q... Tá apresentando? Será? Tá apresentando. É que às vezes a sua voz corta um pouquinho, eu acho que a sua conexão tá um pouquinho... Dá umas travadinhas de vez em quando. Mas tudo bem, continua. Tá, vou tentar falar também mais claramente. Então, PEQ é menor que o FCG. E daí, por hipótese, lembra lá daquele ângulo que a gente falou, que eu falei que ele fez experimento? Então, seria esse PEQ aqui. Esse E simboliza o olho, ele até fala que é o ponto do olho dele, então é a visão. Ele fez esse experimento, então PEQ é menor do que 1 sobre 164 avos de R, que R é o ângulo reto, né? Eu coloquei aqui um R, e é maior que 200 avos de R. E então, dessas questões aqui, a gente já pode concluir que FCG, como é menor que PQ, também é menor que 164 avos de R. Porque eu escrevi no GeoGebra e ele mudava as fontes. O arco pontilhado AB é menor que 1/165ª parte dessa circunferência pontilhada. Então, AB é menor do que o lado de polígono com 656 lados inscrito nessa circunferência. Aqui que eu não entrei muito, assim, porque ele basicamente está partindo de outras coisas que ele já tinha, outros trabalhos que ele já tinha feito, porque é meio estranho, mas é o que ele diz já no trabalho, e ele já fala assim, como se fosse conhecimento lá de todo mundo, do rei, por exemplo, que para quem está me vendo a carta. E a partir do trabalho, medidas de um círculo, imagino que essas relações saem desse trabalho também, já se sabe que o perímetro de qualquer polígono escrito no círculo pontilhado, nessa circunferência, é menor do que 44 sobre 7 de CO, que é aqui o raio dessa circunferência. Eu acho que... Só um minuto, gente, vou beber uma água para mim. Desculpa. Portanto, o AB, o que a gente diria aqui, né, está para... Assim como 11 está para 1148. Isso aqui é verdade, tá, gente? Ele usa... Eu fiz as continhas no papel. Basicamente, é o 1 sobre 165 multiplicado por 44 sobre 7 e depois simplificado. E daí ele usa bastante essa palavra, eu quis colocar porque eu achei bonitinha, e daí ele fala ia fortiori, significa aí mais ainda, assim, mais forte que isso. O AB vai ser menor que 1 sobre 100 de CO. Então, porque essa conta aqui vai dar, tipo, 1 sobre 104, 1 sobre 103, algo assim. Então, com certeza vai ser menor do que 1 sobre 100. Assim, uma vez que CA é aqui, é igual a CO, percebam que os dois são raio dessa circunferência pontilhada, então eles são iguais. E AM é perpendicular a CO, enquanto OF aqui, é perpendicular a CA, vem que AM é igual a OF. Basicamente, o que ele está aqui são os triângulos, né? Ele está olhando para os dois triângulos, e aí ele consegue ter essa relação. Então, ele está olhando para aqui OFC, aqui, e AMC.
Então, ele já chegou que AM é igual a F. Então, B, lembra que AB é igual a 2AM, né? Porque o M é o ponto médio. Então, AB é igual a 2AM, que é igual ao diâmetro do Sol. Porque se AM era igual a FO, então 2 vezes isso vai ser igual a 2 vezes isso, diâmetro do Sol. Eu tinha até feito o testezinho, eu não coloquei aqui a transparência, esqueci. Mas o GeoGebra aparece ali o número igualzinho quando você vai fazer as duas medidas. Não foi ele que fez, tá, gente? Foi no GeoGebra daí, caso fique dúvidas. Realmente tem a mesma medida. Então, o diâmetro do Sol é menor do que 1 sobre 100 CO. Desculpa. Que é o que a gente tinha encontrado anteriormente. Mais ainda, o diâmetro da Terra é menor do que isso, porque lembra lá no começo que a gente falou que ele supôs já que o diâmetro da Terra é menor que o diâmetro do Sol. Então, CH, perceba que aqui CH é raio da Terra e KO é raio do Sol. Então, CH mais KO é menor do que 1 sobre 100 CO. E aqui o que basicamente está fazendo é que aqui eu tenho o diâmetro, né? Mas se eu considerar raio, isso aqui é sobre 2, então isso aqui é sobre 2. A mesma coisa aqui embaixo, então metade disso mais metade disso vai dar exatamente isso. Então, assim, HK é maior que 99 CO, né? Porque se isso é 1 sobre 100, aqui vai ser maior do que 99 sobre 100. Ou seja, CO sobre HK, né? Está para HK nessa notação dele, é menor do que 100 sobre 99. Além do mais, CO é maior que CF. Então, ele já admite aqui que CO é maior do que CF. E HK é menor do que EQ. HK é menor do que essa diagonal EQ. Só um minuto. Portanto, ele já conclui que CF está para EQ é menor do que 100 sobre 99. Também é só manipular ali as contas e realmente daí também fiz as continhas no papel para entender certinho. Mas confiem, está certo. E aí aqui que chega um probleminha, assim, né? Olhando para os triângulos retângulos CFO, então a gente está olhando para esse triângulo retângulo aqui, que é retângulo, né? Porque aqui é ponto de tangência. E EQO, a gente tem que OF é igual a AQ, né? Os dois são raio aqui do Sol. Mas EQ é menor que CF. EQ é menor do que CF, pois EO é menor, EO é menor do que CO, que a gente tinha lá no começo. Que foi a primeira coisa que eu falei. Mas OEQ, e aí aqui que ele compara, acho que o Marcelo comentou isso, né? Sobre ele meio que comparar a medida de ângulo com medida de segmento, e enfim, tá tudo bem. E daí ele diz que OEQ, que é esse ângulo aqui, ele está para OCF, que é esse ângulo aqui. Assim, e ele é menor do que essa relação vai ser menor do que CF sobre EQ. E daí disso ele já multiplica os ângulos por 2, que também não é uma coisa muito comum, ele multiplica os dois ângulos aqui por 2. Aqui faltou a outra tangente aqui, que ia dar certinho, os dois, né? E aqui também seria esse ângulo todo, quando multiplicado por 2, seria menor do que CF sobre EQ. Uma relação que eu vi também é que, basicamente, é o que a gente entende hoje seria o tangente de alfa sobre tangente de beta ser maior do que alfa sobre beta, que é maior que seno de alfa sobre seno de beta, sendo alfa e beta ângulos agudos, só que com alfa maior do que beta. Então, a gente já tem isso, só que ele meio que falou desse jeito, na época, né? Daí aqui a gente tem por hipótese, a gente tinha lá atrás, lembra que PEQ, daquele experimento que ele fez,
era maior que 1 sobre 200 de R, do ângulo reto. Então, a gente tira disso, dessas contas aqui, a gente pode tirar que a ACB, o ângulo ACB, é maior do que 99 sobre 20 mil partes de R, que simplificando daria 1 sobre 203 partes de R. Na verdade, ele é maior do que isso, né? É a fortiori aí. Então, sai então que o arco AB é maior que 1 sobre 812ª parte da circunferência pontilhada, tracejada aqui, a OB. E daí é novamente aquilo que eu mencionei anteriormente, né? Que ele já entrega isso, que já era conhecido pelo trabalho anterior dele, por outro trabalho que ele já tinha feito. Logo, aí aqui a fortiori de novo, ele conclui que AB é maior, só um minuto. Desculpa. AB é maior do que o lado de um polígono com 1000 lados inscrito no círculo maior, no círculo tracejado. Então, ele concluiu, ele conseguiu provar o que ele queria, que era essa hipótese, que era aquela suposição 4 lá que eu tinha mencionado no começo. E daí, a partir disso, gol. A partir desse resultado, sai uma demonstração. Daí eu não vou entrar em detalhes nas próximas, porque daí ficaria muito grande. Mas que o diâmetro do universo é menor do que 10 mil vezes o diâmetro da Terra, e que o diâmetro do universo é menor do que esse número aqui de estádios, né? Milhão, trilhão, não. Esse número grande, gente. Aí, que esse número de estádios. Aí ele chega nessa conclusão já. Então, agora ele conseguiu já falar que... Lembra lá no começo que a gente tinha que não era... Que ele queria falar que não era um número infinito, né? Então, ele já conseguiu falar do diâmetro do universo, já conseguiu falar qual que era o tamanho do universo. Então, agora ele só precisa calcular os grãos de areia, que era essa a intenção lá no começo, né? Então, beleza, ele já conseguiu uma parte difícil, que seria o tamanho do universo. Então, ele fala assim, ele faz mais duas suposições, que são: suponha-se uma dada quantidade de areia não maior do que uma semente de papoula, e suponha-se que não contém mais do que 10 mil grãos. Suponha-se, em seguida, que o diâmetro da semente de papoula não é menor do que 40 avos da largura de um dedo. Então, você vê que ele estava trabalhando com números muito grandes, né? E agora, como ele está trabalhando com números muito pequenos, ele faz algumas comparações. Essa aqui é a flor da papoula, que ele usa a semente. E aí, como ele está trabalhando agora, ele estava trabalhando com números muito grandes, números muito pequenos, ele teve que criar unidades de medida, assim, porque até então, o que eles tinham, a contagem dele chegava até uma miríade, que seria um valor igual a 10 mil, que hoje, né, a gente pode denotar por 10 elevado a 4. E daí o que ele fala? Ele fala assim, então uma miríade de miríade vai ser o 10 mil vezes 10 mil, que seria o 10 elevado à oitava, que seriam os números de primeira ordem. Daí os números de segunda ordem seriam 10, multiplicava de novo, e daí ele ia assim fazendo as ordens. Até que ele chega num período. Um período seria 10 elevado a 8 elevado a 10 elevado a 8. E assim ele faz uma nova contagem, assim, né? Ele precisava dar nome para esses números grandes que ele estava trabalhando, e aí ele fez essa relação. Inclusive, aí ele coloca tudo isso aqui, eu peguei bem do livro ali, que o professor disponibilizou, que ele faz todas essas relações. Então, aqui ele tem quanto que era o diâmetro que ele estava trabalhando. Então, por exemplo, aqui são sem aquela parte do dedo que ele falou. Isso corresponde a quantos números de grãos de areia. Então, ele vai fazendo essa comparação na tabela, para você ver como foi difícil o trabalho dele, porque primeiro ele estava com um número muito grande, daí ele pegou um número pequenininho, e daí ele teve que ir fazendo comparação para chegar a quantos grãos de areia iam caber em todo aquele universo que ele tinha já achado o valor. Então, o que acontece? O Arquimedes, ele concluiu que são necessários 10 elevado a 64, na notação de hoje,
grãos de areias para preencher o universo, aquele universo que ele calculou. Então, ele foi fazendo todas essas relações aqui e chegou no 10 elevado a 64. E a conclusão que ele dá na carta é que ele ainda escreve: creio que estas coisas, Rei Gelon, possam parecer inacreditáveis para a grande maioria das pessoas que não estudam matemática. Mas, para aqueles que estão dentro do assunto e que já pensaram na questão das distâncias e tamanhos da Terra, do Sol, da Lua e do universo inteiro, a prova terá algum fundamento. E foi por este motivo que achei que o tema seria apropriado para a vossa consideração. Então, achei interessante porque eu gostei muito, assim, do jeito que ele escreve isso. Tipo assim, pode não ter importância para a maioria das pessoas, mas ele já tinha essa preocupação um pouco com a posterior. Ele talvez já imaginava que os trabalhos dele iam ser usados, né, depois. E é um pouco, às vezes a gente vê isso na matemática, né, tipo, para que eu estou fazendo isso? E aí eu gostei do jeito que ele falou, do jeito que ele expressou isso, né, que daí também tem essa questão, por exemplo, que o Thiago falou, tem outros problemas, e disse que daí o logaritmo, a questão de estudar logaritmo, e também a relação que a gente tem hoje com a potência, a propriedade, principalmente a propriedade que diz que dois números com a mesma base, né, elevados a expoentes diferentes, quando multiplicados, essas potências, mantém-se a base e soma-se expoentes. Isso eu não coloquei o teorema aqui, mas antes, nesse meio tempo aqui que ele fala das unidades de medida, ele enuncia esse teorema que é basicamente está dizendo o que a gente usa até hoje, que é essa propriedade de potência. Então, esse trabalho, assim, parece doido, até vi um dos sites que eu estava pesquisando, ele falou, tá sem nada para fazer nessa segunda-feira, né, estava falando sobre... Então, que tal pensar quantos grãos de areia cabem no universo? E daí isso fez com que hoje a gente tivesse a matemática fosse evoluindo, que é o que a gente sempre discute aqui na aula, né? As coisas vão evoluindo, porque alguém lá atrás pensou num problema que hoje em dia, né? Quem que ia parar para pensar alguma coisa assim? Então, o Arquimedes, ele fez isso. Então, ele chegou nesse valor aqui, e basicamente essa é a minha apresentação. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa, acho que eu falei bastante rápido. Não, foi bem legal, foi assim, as suas figurinhas também no GeoGebra ficaram ótimas, assim, ficou muito boa a sua apresentação. Assim, é claro que as suposições do Arquimedes eram totalmente furadas, tanto com respeito ao diâmetro. Você vê que é uma coisa interessante, né, que ele considerava que o Sol estava lá no diâmetro do universo, quer dizer, na verdade, ele estava calculando, na verdade, o volume dentro da esfera, assim, contida pelo Sol, mas porque tem outros planetas. Na verdade, assim, mesmo os astrônomos antigos já sabiam que tinham planetas que passavam atrás do Sol, no certo sentido, assim. Então, eu não sei qual foi a suposição dele de achar que o raio do universo tinha a ver com a órbita que o Sol faria em torno da Terra naquele momento. Mas, assim, é claro que a gente tem que considerar a questão do tempo mesmo, assim, o que tipo de coisas que eles tinham, que tipo de conhecimento que eles tinham, e assim, por exemplo, igual lá, o Sol tinha que lá 30 vezes o diâmetro da Lua, nem sei se isso é verdade, eu acho que é mais, o Sol acho que é maior do que isso, assim, eu não sei. Teve algumas dessas comparações que eu pesquisei, eu vi que uma delas que ele fez, assim, não estava tão errada, mas essa que eu falei que ele chutou para cima, vamos colocar assim, né, para dar uma exagerada, os astrônomos no qual ele comenta, eles já estavam bem próximo do que é a realidade. E também, outra questão, que é essa questão do universo, que eu fiquei um pouco em dúvida, na verdade. Porque em alguns momentos, assim, eu li coisas que falava que já tinha... Eu não vou lembrar o nome dele agora. Eu li várias vezes e eu esqueço. Mas que ele já tinha meio que dado uma sugestão do heliocentrismo. É o Aristarco. Isso, o Aristarco. E aí, parecia que o Arquimedes já tinha tido acesso a isso, mas ele não... Mas
o que parece é que ele não considerou isso, né? Porque quando ele coloca o raio daquela forma, mas eu fiquei um pouco nisso, e eu não achei nenhum lugar que explicasse, sabe, fielmente, ele realmente ignorou e quis fazer de outro jeito, porque disse-se que ele já tinha conhecimento do que, né, dessa possibilidade do heliocentrismo. Então, isso me deixou um pouco em dúvida, pelo jeito mesmo que ele vai elencando as coisas na carta, né, da forma que ele mostra. E assim, não sei se vocês lembram quem conseguiu assistir o filme da Hipátia também lá, assim, acontece assim, umas coisas tipo a Hipátia meio que tentando ressuscitar essa coisa de heliocentrismo na antiguidade e querendo meio que dando spoilers das leis de Kepler quase mil anos antes de acontecer, então assim, mas, assim, por incrível que pareça, na astronomia grega, eles quase que acertaram 100% das coisas. A questão do diâmetro da Terra e da circunferência da Terra, que o próprio Eratóstenes que fez essa medida, e bem razoável até para os padrões modernos, assim, essa medida. Então, é aquela coisa, né? Faltou talvez uma continuidade por exemplo, depois do Arquimedes, é claro que o Arquimedes assim, era um gênio tão inigualável que mesmo os que vieram depois, ninguém acho que chegou à estatura, a grandeza, a magnitude do Arquimedes em termos assim de obra, de volume, não só de volume de obra, mas também de audácia, né, de amplitude do que ele tratou na sua obra. Então, num certo sentido, o Arquimedes, assim, não teve ninguém em todo o resto, assim, se você olhar os grandes personagens, tiveram pessoas geniais, obviamente. Por exemplo, o Heron, eu acredito que era um cara, assim, genial, mas o jeito dele pensar era mais engenheirístico do que propriamente matemático, assim, quer dizer, ele era um cara, um inventor, inventava um monte de máquinas interessantes, mas assim, faltou talvez isso, né, faltou alguns recursos humanos, talvez, assim, mais pessoas envolvidas com essa tarefa e que pudessem realmente superar o trabalho de Arquimedes e talvez com isso chegar mais perto do que seria a modernidade em termos matemáticos, mas também tem aquela coisa dos fatores externos à própria matemática, né, que foram as questões políticas, foram os incêndios à biblioteca, foram várias coisas que foram acontecendo, e todas elas, num certo sentido, inviabilizaram a continuidade do desenvolvimento. Fala, Lívia. Teve um artiguinho assim também que eu achei, eu não fui muito a fundo porque não ia me ajudar tanto no que eu precisava apresentar, mas era sobre esse problema, relacionava esse problema do contador de areia com tipo uma poesia, um poema da época, assim, como às vezes as coisas matemáticas eram influenciadas por pensadores, assim, por pessoas que escreviam poemas, né? Igual o Thiago falou ali, a carta, ele enunciou o problema como um poema. E esse artiguinho fala um pouco sobre isso, sobre outras coisas que influenciavam, para ele ter tido talvez essa ideia maluca de pensar nos grãos de areia no universo. Sim. Só uma coisa, o Lebole não está presente, né? Então, ele seria o terceiro seminário. Então, hoje é o último dia de apresentação do seminário, então não vou abrir mais espaço nas aulas, então daqui para frente, quem não fez seminário, então agora só fica a entrega mesmo do artigo, e é óbvio, quem não apresentou o seminário, então tem um lim sup da nota que pode levar no seminário, pelo artigo, né, porque era artigo mais seminário, a nota total. Então, mas de qualquer forma, sim, ainda está em aberto.
Mas eu gostaria, então, assim, como eu estava esperando que a aula fosse completa, então, talvez hoje seja um dia interessante para a gente começar a discutir já o segundo trabalho de vocês. Então, a partir de hoje, eu vou abrir no fórum uma nova enquete para cada um de vocês colocarem a escolha de vocês sobre a lista de possibilidades. Deixa eu só abrir aqui o Meet, quer dizer, o Meet não, o Moodle, deixa eu só olhar o que tem lá, eu dei algumas ideias para um seminário, que o segundo artigo era sobre problemas ou temas matemáticos do século XX, sua história e desenvolvimento, e envolverá mais uma descrição do contexto, né, histórica e descrição matemática dos problemas envolvidos, sem entrar demasiadamente no aspecto técnico. Eu acho que vocês já fizeram bem isto já com Arquimedes. Eu acho que foi bem equilibrado. Todos os artigos, os que eu vi, os que apresentaram, estão de parabéns, assim, que conseguiram equilibrar bem essa coisa entre o falar história, sem ficar contando historinha, e falar do matemático, sem ficar entrando nas minúcias, detalhes e aspectos técnicos que ia cansar a gente e não ia ser interessante. Por exemplo, o do Tiago, da Lívia, por exemplo, assim, foram legais, porque falam uma coisa assim, curiosa. Eu, assim, nem dava muita bola, porque assim, eu olhava esses dois assuntos lá, do boi e o problema da areia, eu falava assim, deve ser muito chato, assim, eu nem acreditava muito, não botava muita fé nesses assuntos, assim, que podia render algo legal de se falar de matemática, e vocês me surpreenderam que pegaram esse tema, aí eu falei, nossa, vai ser meio assim, meio que tirar leite de pedra, mas parece que vocês conseguiram, assim, fazer dos limões uma boa limonada. Então... Obrigada pela sinceridade, professor. Eu também achei no começo que não ia ter tanta matemática. Não que eu desconfiava da capacidade de vocês, eu desconfiava das possibilidades do próprio assunto, de gerar alguma coisa interessante, mas vocês fizeram gerar alguma coisa interessante. É interessante. Se permite falar um relato só também. É interessante porque eu também entrei no tema com o mesmo intuito a mesma pressuposto que o senhor tem. Daí eu comecei a pesquisar, começar a ver mais assunto e ver mais referência. Tá com a Wikipédia, tá com outros sites, vai procurando mais assuntos e ver que tem uma historiazinha bem interessante por trás envolvida, né? Sim, então eu gostei dos artigos. Então, todos os que chegaram, quer dizer, não vi ainda os artigos do Tiago e da Lívia, que ainda não mandaram, mas assim, eu vou postar todos, então já tem lá no Moodle o do Marcelo, o da Samara, do Luiz Turco e da Beatriz, já estão todos lá no disponíveis. Espera aí, deixa só confirmar se está mesmo, deixa eu ver, tá, do Luiz, Beatriz, Samara e o Marcelo também, está tudo ali. Então, então vamos lá. Para a data para esse seminário 2 vai ser basicamente a última semana. Eu já vi que realmente precisa de 3 aulas, 3 dias seguidos, mas para apresentar os seminários, porque são 9 alunos matriculados, então eu sempre planejo 3. Então, seria o fim da semana 15, o fim da semana 15 vai ser, por exemplo, de 20 a 26, então 20 de setembro, então 20 vai ser, acho que a segunda-feira. Então, 20 é segunda, 21 é terça, 22 é quarta, 23 de setembro, aí depois tem 27 de setembro, e eu acho que 1º de outubro, que deve ser Então, vão ser esses 3 dias preparados para fazer os seminários. Então, qual que, Samara? Fala. Perdão, professor, que eu agradeci ela por causa de uma referência
que o senhor estava falando que já tinha disponibilizado os trabalhos, e daí eu falei que o senhor já tinha disponibilizado sim, inclusive uma referência do trabalho da Samara me ajudou. Sim, tem lá no Moodle tem o trabalho da Samara da outra disciplina, que ela gentilmente compartilhou com a gente, e tem um livro que a Samara também conseguiu escavar, que é 2 autores da Unicamp, né, que sobre o método de Arquimedes. Então, tem um livro inteiro sobre isso também, que eu disponibilizei lá no link. Isso. Eu não sei se é esse. O meu era uma tradução do trabalho e também tinha vários comentários e tinha mais coisas, assim. Sensacional aquela referência. Era esse mesmo. Tava o link, né, no artigo, né? Isso. Aí foi esse que eu mandei pro professor também, que eu já mandei. Esse foi bem show. Então, e assim, eu não conhecia, porque eu só conhecia esse Complete Works do Arquimedes, lá do Thomas Heath, né, que é em inglês. Thomas Heath, eu acho que é do final do século XIX, então é um inglês também já meio arcaico, assim, tem umas coisas meio, assim, é difícil a leitura, por exemplo, é um inglês que não é um inglês, assim, que você vê no filme, nas séries, é um inglês mais pesado, assim, então, mais... que era a referência que eu conhecia. Então, se a gente tivesse tido acesso a essa referência que a Samara mandou antes, talvez eu teria tido outras ideias do que fazer com esse seminário, mas talvez uma próxima vez que dermos essa disciplina de História da Matemática, os outros alunos vão ter outras versões, outras visões para se apoiarem. Mas vamos voltar lá, então, no que eu estava propondo. Então, coisas que são legais de falar. Então, eu estou aqui lendo o que está no Moodle. Os 23 problemas de Hilbert, que ele falou na sua conferência no Congresso Internacional de Matemáticos em Paris, no ano de 1900. Esses 23 problemas de Hilbert, basicamente, deram uma diretriz para a pesquisa em matemática pura no século XX. Tem coisas que ainda não foram resolvidas, como, por exemplo, a conjectura de Riemann, né? A hipótese de Riemann ainda não foi resolvida. É um dos problemas do Hilbert. Mas, por exemplo, tem coisas que foram resolvidas imediatamente. Depois, por exemplo, ele tinha colocado que existe um teorema sobre a caracterização de áreas. Então, você ter 2 polígonos com a mesma área é a mesma coisa, é equivalente de você cortar polígono, não figuras curvas. Fazer um quebra-cabeça, cortar ele em um certo número de pedaços e remontar e montar outra figura. Então, sempre dá para fazer isso. Se tem 2 polígonos com a mesma área, existe uma forma de você cortar a primeira figura e com aquelas peças montar a segunda e fazer a segunda peça, a segunda figura. Aí ele pensou, será que isso é equivalente em 3 dimensões? Será que dá para fazer uma caracterização de volume assim? Porque você calcular volume, quer dizer, se você passou de paralelepípedo retângulo até cubo, então você define que o volume de um cubo de lado 1 é 1. Então, e põe lá que o volume é uma medida aditiva, tal. Então, começa com essas ideias. Aí você consegue fazer paralelepípedo retângulo, você consegue fazer só com primeiros princípios. Mas se você faz isso com o paralelepípedo, já dançou. Você tem que usar o princípio da mortadela, a meta da mortadela. Você tem que passar para o princípio de Cavalieri, senão você não consegue fazer. Então, quer dizer, veja só, um paralelepípedo, um romboedro, né, que chama, quando você é um paralelepípedo com lados que são paralelogramos, já é uma coisa que não dá para você calcular o volume sem ser por métodos infinitesimais. Então, ele queria saber se existia alguma forma de você caracterizar o volume de um sólido, pelo menos de um poliedro, mesmo que você não conseguisse fazer com figuras curvinhas, mas pelo menos com poliedro. Se existisse uma forma de você dizer, 2 poliedros têm o mesmo volume, sei somente se eu conseguir quebrar ele um quebra-cabeças tridimensional e montar com essa peça a outra figura. E a resposta é não. Não dá, e Max Dehn, que foi um dos orientandos do Hilbert, provou isso lá em 1903. Ele inventou um invariante
que quem fez quantitativa 2 comigo, acho que ouviu essa história. Então, acho que o Thiago está na quantitativa 2, na turma de quantitativa 2 comigo, então eu acho que ele ouviu que, aí, por exemplo, se você tem o cubo e um tetraedro com o mesmo volume, tetraedro regular com o mesmo volume, eles não têm, porque esse invariante topológico, geométrico, que o Max Dehn inventou, depende do ângulo diedral entre as faces. Então, o cubo tem sempre faces π/2, enquanto o ângulo diedral, ele quer dizer, o ângulo, na verdade, o cosseno do ângulo é incomensurável. Então, o que acontece é que, quando você tem... ou por causa desse cosseno aqui, então o número que aparecer... Então, assim, ele inventou tipo um espaço vetorial sobre Q, onde ele era expandido por π e por certos números que seriam os ângulos diedrais. E esses ângulos, os cossenos dele eram incomensuráveis com π. O ângulo não, o ângulo tudo bem, mas o cosseno acho que era o problema. Então, o que acontecia você realmente tinha vetores LI em relação a Q, e com isto você provava que se você cortasse quer dizer, uma coisa que ele provou, que se você conseguisse montar e remontar duas figuras que, se você consegue desencaixar, fazer peças de quebra-cabeça, montar, eles teriam que ter o mesmo invariante. E aí ele calculou o invariante para o cubo e para o tetraedro, aí davam diferentes, então significa que você não pode cortar. Figuras que se podem cortar e montar de novo, elas são equidecomponíveis, o nome dessa propriedade. São figuras equidecomponíveis, são figuras que você corta, faz um quebra-cabeça com as peças desse aqui e monta a outra, com as mesmas peças. Então, quer dizer, fala, Thiago. Não, só um comentário bobo, mas eu só queria dizer que agora fez muito mais sentido essa história. Acho que agora tem uma bagagem teórica melhor para dizer. Sim, não, sim. Em quantitativa 2, eu sempre apresento isso em quantitativa 2, mas é óbvio que em quantitativa 2 é um lugar, sim, que o aluno está começando a engatinhar, tal, então aí tem certas coisas que ficam difíceis de resolver, assim, o aluno absorver. Por isso que essa disciplina também é necessário que seja feita mais para frente, exatamente para que a gente possa falar as coisas assim como gente grande, né? Não como aquela coisa for kids, né? Que é isso, estou falando para crianças que ainda não têm conhecimento das coisas, então tem que falar tudo simplesinho. Então aqui não, aqui a gente pode descer a lenha mesmo, que eu sei que vocês acompanham. Então, mas só falando, então os problemas de Hilbert é uma coisa interessante. Alguém poderia pegar esse tema, pegar alguns deles, né, e comentar, olha, esse problema aqui, tem problemas, alguns que são difíceis até para a gente, porque são coisas avançadas, realmente. Tem outros que são fáceis de entender o que ele queria, tem alguns que foram resolvidos ao longo do século XX, alguns ganharam medalha Fields, resolvendo alguns desses problemas. Então, por exemplo, isso é interessante. Quais problemas foram resolvidos, quais que levaram a ganhar medalha Fields, o que queria dizer, explicar alguns deles, até, por exemplo, duas pessoas poderiam pegar o mesmo e dividir os problemas, então, já que são 23, é bastante coisa, então dá para mais gente pegar o mesmo tema. Mas um outro assunto que eu acho que valeria a pena um seminário é a história da medalha Fields. Então, por exemplo, não só dizer quando que é medalha Fields, mas assim, dizer algumas pessoas que ganharam medalha Fields e também o que eles fizeram em palavras assim, que dê para entender. Claro que conforme vai passando o tempo, conforme a matemática vai chegando mais perto do nosso tempo, da atualidade, até o enunciado dos problemas já fica extremamente complicado. Por exemplo, vocês sabem que o Luiz Suzano e o Matheus e o Léo já estão na pós, e eles sabem que às vezes você gasta um tempo enorme só para entender
o problema que você vai tratar no seu mestrado ou no seu doutorado. Então, quer dizer, você gasta um tempo só para entender os pré-requisitos necessários para você entender o enunciado daquilo que você realmente vai tratar. E porque a matemática tem se tornado, assim, a quantidade de conceitos e de abstrações tem se tornado cada vez maior, então você gasta um tempo só para entender daquilo que você vai querer estudar. E aí, quando você entra mesmo no problema, em geral, os problemas matemáticos, assim, de pesquisa, acaba sendo assim, a pessoa que está resolvendo, e se ela está resolvendo com um colaborador, talvez ele e o colaborador entendam daquilo, mas ninguém entende aquilo, quer dizer, talvez meia dúzia de pessoas no mundo entendam aquilo que o matemático está fazendo. Mas é interessante, de repente, ter esse momento em que, o cara conseguiu realmente resolver. Se ele conseguiu resolver, o que é realmente que ele conseguiu fazer? Isso é talvez interessante. Assim, o que, por exemplo, quando você dá um prêmio para um cara que lá, uma medalha Fields, ele conseguiu resolver um grande problema, o que realmente ele atingiu? Por que foi importante? Por que aquilo mereceu um prêmio? Tem vários outros matemáticos que fizeram coisas incríveis e não receberam prêmio. Então, assim, é interessante perceber por que esses específicos, tem também, claro, essa questão de o que está sei lá, na modinha, o que está mais na berlinda, aquilo que todo mundo está interessado. Então, muitas vezes, se o cara está fazendo alguma coisa que está fora desse núcleo duro de pessoas que estão fazendo coisas assim, que está todo mundo interessado nisso, às vezes o cara fala uma coisa assim, que seja talvez até brilhante, mas não esteja tanto dentro do mainstream da matemática, talvez acabe passando desapercebido também. Então, são coisas que a gente pode discutir também numa questão como essa. Assim, é um prêmio que é para poucas pessoas, são poucos sortudos no mundo que tem essa possibilidade de ganhar esse prêmio. Eles fizeram coisas excepcionais, mas por que assim, qual o sentido realmente, talvez até levar para um lado mais filosófico, sociológico da matemática? O que significa você fazer matemática no sentido coletivo e o que é esse reconhecimento da coletividade, da comunidade matemática? O que significa isso para o matemático em si? Então, eu acho que é uma coisa legal para ser discutida. Outro problema também dentro da mesma situação é os problemas do milênio. São, acho que, 7 problemas que o Clay Mathematical Institute do Canadá, esse Clay, acho que era um bilionário que resolveu dar dinheiro assim, tipo, quem resolver. Aí, claro, uma equipe de matemáticos selecionou alguns problemas assim que estão na crista da onda, se alguém resolver um desses 7 problemas, ganha um prêmio de $1 milhão. Então, quem quiser, é um convite a todos vocês aqui, meus aluninhos, quem quiser ser um milionário, só resolver um daqueles problemas. Na verdade, um deles já foi, só que o ganhador dele não quis receber o prêmio, que é o Perelman. Então, por exemplo, é interessante a história do Perelman, só a história do Perelman já é muito interessante, porque é um cara que é genial, que resolveu um problema e ele desprezou tanto a medalha Fields quanto o prêmio do Clay Mathematical Institute. E assim, que legal, né? Então, são coisas interessantes. Então, discutir também matematicamente o que são esses problemas. Então, é uma outra história. Tem a história do último teorema de Fermat, a história do Andrew Wiles, que já é assim, meio carne de vaca, tem o livro, tem o documentário da BBC, mas eu acho que é muito legal. Eu gosto muito do livro do Simon Singh, que eu quero fazer, já está nos meus planos fazer vídeos que seriam vídeos assim, tipo, dicas de leitura para os alunos. Então, eu quero fazer pelo menos um desses, assim, tipo, os livros de matemática que eu gosto e fazer, tipo, uma resenha de cada um deles para incentivar os alunos a ler. E um deles, certamente, que está na minha lista, é o livro O Último Teorema de Fermat, que conta essa história fantástica, que é a história do Fermat, de como que foram 3 séculos de desenvolvimento e sempre, como ele é um problema fácil, todo mundo entende, assim, ser
aluno do segundo grau, você pode explicar o que é o problema do último termo de Fermat. E aí muitas pessoas assim amadoras, matemáticos amadores, tentaram resolver. O próprio Fermat era um matemático amador. A única diferença é que o Fermat era um gênio, mas ele era um matemático amador. Ele era advogado. Então, assim, e ele fez, obviamente, hoje há um consenso de que, na verdade, ele deve ter tropeçado em algum erro que talvez ele não tinha condições de identificar, que tem a ver com ideais, porque o Kummer, que inventou essa questão de ideais, que já é no século XIX, que levou a procura de soluções do último termo de Fermat para um nível que é profissional, que é mais ou menos assim. Aqui foi o momento em que separou-se as crianças dos adultos. Então, quer dizer, até aqui, até antes do Kummer, as pessoas, os matemáticos amadores, tentavam resolver, mas o Kummer mostrou sutilezas que existiam no anel dos inteiros, essa coisa dos ideais, tais, que aí separou realmente, assim, agora realmente essa coisa virou para matemáticos profissionais. Então, ficou cada vez mais raro a aparição de matemáticos amadores tentando resolver. Mesmo assim, ainda teve um monte. Tinha até, quando surgiu um prêmio, que é da Fundação Wolf-Scale, que, para quem resolvesse, aí tinha uma enxurrada de tentativas. E aí tem uma história interessante lá no livro, que o curador da fundação lá, que tinha que ler, já mais ou menos fez um formulário padrão. Caro tal, aí tinha o nome, recebemos a sua demonstração de teorema de Fermat. Ela apresenta um erro na linha tal, então, portanto, então, assim, é só preencher onde que estava o erro, porque todo mundo queria mandar, mas, obviamente, estava errado, e, na verdade, a coisa era muito mais complicada, e o Andrew Wiles, ele desde criança, ele era fascinado pelo problema, mas a especialidade dele era curvas elípticas e formas modulares, que são coisas, assim, extremamente técnicas e complicadas. Existia uma conjectura de dois japoneses, que é o Taniyama e o Shimura, que é um negócio, assim, já, sim, fino da bossa em termos de matemática, sofisticadíssimo, e aí, isso que ele resolveu. Aí tem várias outras pessoas, tinha o Frey, né? O Frey foi que viu que existia uma curva elíptica que seria impossível se quer dizer, se existisse uma solução inteira para uma coisa tipo xn mais yn igual a zn, então a curva elíptica dele, se o Taniyama Shimura fosse verdadeiro, então aquela curva elíptica seria impossível. Então, quer dizer, basicamente, então agora o problema de resolver ou não a conjectura de Fermat era estudar o Taniyama Shimura, foi o que o Andrew Wiles fez por 7 anos. 7 anos. Então, é uma história assim, realmente é um romance da matemática, isso. E o jeito que ele pegava, tem uma frase que eu gosto muito naquele livro, que fala assim, que cada nova técnica que ele aprendia virava como uma, quer dizer, eu li em inglês, era second nature, então virava como se fosse uma coisa assim, igual respirar, igual, assim, andar, assim, uma coisa que já fazia parte da natureza dele, ele incorporava essas novas técnicas, esses novos truques para resolver, e cada uma deles ele tentava, e ele ficava bom naquilo que virava uma coisa que, igual para a gente, sei lá, fazer integral, fazer derivar a função de uma variável, essas coisas assim que a gente faz com os pés nas costas, mãos amarradas, ele fazia com essas técnicas de curva elíptica. Então, isto foi uma das frases que eu gosto muito no livro. Então, eu ficaria muito feliz se alguém quisesse contar a história do Andrew Wiles. Então, por exemplo, outra história que eu também acho que vale a pena uma aula, um seminário, é sobre Bourbaki. O grupo Bourbaki, na França, do começo do século XX, assim, na Primeira Guerra Mundial, muitos
matemáticos franceses se alistaram no exército e assim, teve uma grande baixa na comunidade acadêmica no pós-guerra, enquanto a Alemanha estava na crista da onda, porque na Alemanha, em Göttingen, tinha o Hilbert, e assim, mesmo durante a guerra, a Alemanha continuou tendo, no certo sentido, uma massa crítica de matemáticos muito maior do que a França. E na França tinha só 2 caras, um era o Élie Cartan, o outro eu esqueci o nome, eram 2 matemáticos assim, mais idosos, o Élie Cartan já era idoso, e ele era o pai do Henri Cartan, que foi um dos fundadores do grupo Bourbaki. E esses caras, assim, então, na Alemanha estava assim, a pleno vapor, e foi a época que foi lançado o livro do Van der Weyden de álgebra abstrata, que marcou o início da álgebra abstrata. Então, esses caras, assim, o Henri Cartan, o Jean Dieudonné, o André Weil, todo esse pessoal estavam assim, ansiosos por fazer matemática nova, por entrar no século XX da matemática, porque, em um certo sentido, é como se a matemática francesa ainda estivesse estagnada no século XIX. Então, eles queriam fazer a matemática francesa grande de novo, e a ideia deles era fazer um compêndio de toda a matemática existente que deu origem às obras matemáticas do grupo Bourbaki, que é basicamente assim, começou com teoria de conjuntos, e tem livro de álgebra, e tem livro de topologia. Eu tenho só uma versão em português aqui, em português não, em inglês, do livro de topologia. Ah, não, eu tenho de álgebra também, lá na minha sala, no departamento do Bourbaki, em francês. Então, são alguns, mas, por exemplo, de álgebra de Lie é muito bom. Então, eles escreveram, assim, dezenas de volumes, assim, meio que passando a limpo toda a matemática existente, e, claro, com teoremas novos também, mas no jeito Bourbaki de escrever, que influenciou muito o jeito que a gente escreve matemática hoje em dia. Então, não só a questão de você pôr a matemática, tipo o que Euclides fez na Grécia com a matemática, é o que o Bourbaki fez com a matemática do século XX. Então, é interessante também a obra do Bourbaki, e principalmente assim, que é uma obra que envolve 2 guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, tem muita coisa que aconteceu naquele período, e entre guerras, e que foi um período assim, que começou o Bourbaki, mas na verdade o grupo Bourbaki, assim, os seminários Bourbaki, eu acho que existem até hoje. Claro que não mais com os integrantes ordinários, acho que todos já morreram. O Henri Cartan, acho que morreu com 107 anos, assim, ele morreu com mais de 100 anos de idade, morreu acho que em 2005, 2006, o Henri Cartan foi, eu acho que morreu mais velhinho, mas então, mas o Bourbaki, os seminários Bourbaki são uma coisa que continuou para além do próprio grupo, né? Então, é uma coisa que é legal contar essa história. Também, assim, eu pus um tema assim, de educação matemática, que é o movimento Matemática Moderna. Eu já falei sobre isso, que também tem, em um certo sentido, um respingo do Bourbaki aí. E assim, eu falei já que eu, na escola, antes de aprender que 1 mais 1 era igual a 2, eu aprendi o que era conjunto. Então, assim, e os livros de 5ª série, na década de 70, tinham axiomas de grupo abeliano no final do livro, assim, tinha... Exatamente, parecia um álgebra 2 que vocês têm aí, era, assim, livro... Óbvio que ninguém entendia nada, eu acho que nem os professores que davam aula entendiam muito bem, assim, então, obviamente, não ia muito para frente, mas eu lembro do Oswaldo Sangiorgi, Scipione de Piero Neto, que são os autores dos livros didáticos que eu usei no primário e no ginásio. Então, o Oswaldo Sangiorgi tinha também um livro sobre topologia, um livro de 7ª série, isso isso era final da década de 60, então eu não usei esse livro, já era antigo para mim na época que eu estava na escola,
mas que tinha topologia também, tinha coisas topológicas também livres. Então, assim, era o... Quer dizer, é o paraíso, mas que não deu certo, né? Por que não deu certo? Porque não tem jeito, acho que tem um certo caminho que todo ser humano tem que seguir para aprender certas coisas. Não adianta você começar, talvez, com um nível de abstração enorme e assim, com uma criança que ainda não está preparada para esse nível de abstração. Eu vejo isso na faculdade. Assim, eu dou aula para calourinhos, aí a gente percebe como é o choque cultural. É claro que na faculdade a gente pode pegar pesado, porque não tem mais ninguém assim, coitadinho. Então aqui é para ralar mesmo. Então tem que ralar, tem que expor as pessoas ao perigo constante o tempo inteiro, para que já vão acostumando, né? Que é assim mesmo, é a dureza. Então, mas quando você tem uma criança de 7, 8 anos de idade, não funciona muito bem assim, não, acho que não dá, mas é um assunto legal para fazer um seminário. E o último também falando sobre a matemática brasileira, a matemática no Brasil, que teve, assim, eu estou pondo essas ideias, mas se vocês tiverem outras ideias, também seria interessante. Por exemplo, eu sei que teve o André Veio, o Oscar Zariski, o Grothendieck, que deram aula na USP, em São Paulo. Aí, por exemplo, o IMPA já teve o Stephen Smale, que ganhou medalha Fields, e ganhou por causa de uma ideia que ele teve nas areias de Copacabana. Ele fala sobre isso numa das textos que ele escreveu, que ele fala, eu tive essa ideia lá na praia, então, do Rio de Janeiro. Então, mas o IMPA já produziu um medalha Fields brasileiro, que é o... Como é que é? Nossa! Peraí, como é que é o nome dele? Fala aí para mim, gente, eu esqueci o nome dele. O Arthur Ávila. Nossa, assim, às vezes dá uns brancos de memória assim que eu fico preocupado, isso acontecendo direto. Então, e na UFRJ, teve o Fantapié, que era um analista, tiveram outros geômetras algébricos italianos também, que foram para a UFRJ. Então, são várias figuras interessantes que estiveram presentes na história da formação da matemática no Brasil. Então, acho que também vale a pena, assim, alguém falar sobre isso, pesquisar sobre esse assunto. Então, esses assuntos, tudo isso que eu falei, eu simplesmente li o que já está lá no Moodle, mas de qualquer forma, se vocês tiverem outras sugestões, eu estou deixando mais aberto, mas então tem que ser sobre a matemática século XX, matemática atual, sobre alguma coisa que tenha esse aspecto, assim, de história que está acontecendo aqui, agora, assim, e até, assim, também refletir sobre as influências, né, como é que essa matemática influencia o que a gente ensina hoje em dia e o que se faz em matemática hoje em dia. Então, são vários assuntos que podem ser pensados. Então, eu vou já abrir esse arquivo no Moodle, lá no fórum, essa enquete, cada um vai lá e coloca. E já vamos tentar já também colocar também com datas, depois eu vou abrir logo uma enquete com as datas, para a gente poder também marcar, e vamos ser mais organizados, já vamos começar agora. Teve muita gente que, assim, de última hora, assim, o que eu faço? Então, assim, tem que ser mais, vamos ser mais precisos. Eu acho que também um dos aprendizados dessa disciplina é questão de prazos, datas de entrega, coisa assim. É claro que eu sou super flexível, sou uma pessoa super legal, aquele professor legal, mas eu acho que essa coisa de datas e prazos é uma coisa que tem que fazer parte, né? Se vocês querem ser profissionais, então tem que ter um pouco de profissionalismo também. Eu acho que isso é uma coisa legal da gente exercitar. Ok? Então é isso. Deixa eu parar de gravar. Já estourei nosso tempo.